Chega mais nação, vamos reagir aqui agora. Sport Center trazendo todos os detalhes da vitória do nosso Mengão em cima do Fluminense, 2-1, com 2 golaços de Pedro, brilhando nesta noite. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Os créditos na descrição, Sport Center e ESPN. Dito isso, vamos para o vídeo. Então, sem vitória para o Zubeldia, 2 empates, 1 derrota, e o Flamengo do Leonardo Jardim encaixando com golaços e elogios para o Pedro. O Rafa tá ouvindo a gente, Rafa? Então, melhor das vitórias para o rubro-negro, Rafa. Sem dúvida, Bruno, Jailson, Eugênio, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. É aquela história do Fla-Flu ter uma espécie de cenário específico, ela se materializa, né, com alguma frequência. Aliás, ultimamente tem sido o clássico mais que equilibrado do futebol carioca. Nessa temporada de 2026, o jogo de ontem foi o terceiro e podemos ter muitos, porque vem aí a fase de mata-mata da Comebol Libertadores, podemos ter um confronto entre ambos, tem Copa do Brasil, tem o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pode ser que ao longo desse ano tenhamos ainda pelo menos mais 5 jogos entre Flamengo e Fluminense. E por enquanto, em 2026, retrospecto equilibrado, uma vitória para cada lado e um empate, sendo que o empate teve um sabor mais delicioso para o Flamengo, porque foi na final do Campeonato Carioca que o Flamengo venceu nos pênaltis o rival Fluminense. Na perspectiva rubro-negra, afora a grande fase do Pedro com esses gols marcados ontem e a ótima atuação, também a sequência de 3 vitórias do técnico Leonardo Jardim, já visando o jogo da próxima quinta-feira contra o Independente Medellín pela segunda rodada da Comebol Libertadores. O Flamengo, inclusive, já divulgou uma parcial de venda de ingressos para essa partida superior à casa de 50 mil torcedores. A promessa de, mais uma vez, termos uma clássica noite rubro-negra de Comebol Libertadores no jogo da próxima quinta, claro, cobertura completa aqui na ESPN, e o técnico Leonardo Jardim tendo condições de trabalhar o time, né, para ter um dia a mais em comparação ao Fluminense, que joga na quarta também aqui no Maracanã. Como os dois clubes dividem o estádio nos jogos em que são mandantes, é preciso que cada um jogue um dia, não tem como fazer as partidas no mesmo dia. O Fluminense joga na quarta-feira contra o Independente Rivadavia e o Flamengo na quinta-feira contra o Independente Medellín. Em relação ao lado tricolor, há uma expectativa em relação à maneira com a qual o Fluminense vai se comportar pós lesão de Lúcio Acosta. Até agora, o clube não confirmou sequer se o jogador já fez o exame médico que iria fazer para poder verificar a gravidade da lesão no joelho esquerdo, e tampouco sob qualquer perspectiva em relação ao seu tempo de ausência. O que dá para dizer nesse momento é que as chances de jogar na próxima quarta-feira são muito remotas, e aí se abre uma grande discussão. Quem deve ser o substituto do Acosta? Savarino, que ontem, exercendo essa função no segundo tempo, mudou a cara do time do Fluminense, ou o Ganso, que parece ser, pelo menos era até ontem, a principal prioridade, né, a primeira opção do técnico Luiz Zubeldia para a ausência do Lúcio Acosta. Essa é uma equação que o treinador tem que resolver para o jogo da próxima quarta. O Fluminense estreou empatando na Comebol Libertadores de fora de casa, já o Flamengo estreou vencendo o Cusco na altitude. Os dois estão invictos e fazem nesse meio de semana as suas respectivas segundas partidas pela principal competição da temporada, Bruno. E vale lembrar que na quinta-feira o Flamengo é exclusivo aqui, hein? Estouro, hein, Jailson? Quanto é o mínimo que você espera? Do quê? De... Ponto. Menos de 10 eu não comemoro. Nem comemora, né? Mais os 200 simultâneo no YouTube. É isso aí. Pô, o Sergião meteu 250 simultâneos no YouTube vendo os caras da NASA descendo. 250 mil. Quem? O Sergião do Foguete. Sérgio Cicani, sabe quem que é? Do Space Today? Não, cara. 250 mil malucos assistindo aleatório. Sergião do Foguete, pô. Na sexta-feira, os caras voltando lá na Lua, lá? Na Lua, porra, uma tensão. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Bom, Pedro, vamos lá. Ó, Pedro Foguete. Pedro Foguete, foi mesmo. Porque aí, além dos números, Eugênio, me chamou a atenção que o Jardim elogiou muito e falou assim, ó, quando eu cheguei aqui, me falaram que ele não marcava saída de bola. E não é o que eu tô vendo, o Jardim falou. Então. Ele falou. Da torrida do Sérgio. Não é que ele não marcava, né? O Pedro, ele foi tirado do time em algum momento da temporada passada pelo Felipe Luiz, porque ele não apresentava a mesma intensidade do Bruno Henrique na marcação da saída de bola. Depois ele reconquistou espaço no elenco, depois da bronca de ter ficado fora. Com o próprio Felipe, né? ainda. Com o próprio Felipe. Reconquistou espaço. Depois ele se lesionou de novo, ficou fora. O Pedro tem essa questão de muitas lesões, né? E no lance de ontem não é exatamente o que ele fez, não foi exatamente marcar a saída de bola.
Quem pressiona o Fábio é o Luiz Araújo, né? É o Arrascaeta, desculpa. É que o Arrascaeta tá descolorido, aí me confundo. É o Arrascaeta. Ele pressiona o Fábio. Geralmente o Pedro e o Arrascaeta fazem a primeira marcação, né? E eu acho que aí... Com a pressão mais alta na marcação. Sendo o Arrascaeta, aí sim, é algo que não é muito comum. O Arrascaeta pressionar a saída de bola. Ele não tem essa característica. E aí tira o Fábio da faixa central da área, o Fábio tem que trazer para a direita e não tem muito espaço para o Fábio fazer o passe, não tem muito para quem dá a bola. Ele tenta a bola lá na frente. Do lado dele, ele poderia ter chutado antes. Para mim, o Fábio falhou, sinceramente. Eu acho que ele tentou sair de uma pressão. Que, assim, você pressionado, tomar uma decisão em poucos segundos não é fácil. Então, mas ele não estava pressionado na primeira bola. No primeiro Observe, Eugênio, o ângulo, a câmera que está atrás do gol. Observem aquela câmera que está atrás do gol, vocês vão observar bem que ele perde um tempo, depois que ele chuta a bola, ele perde um tempo gesticulando e voltando para o gol devagar. Se ele mantém aquele ato de ficar gesticulando, mas se ele corre para voltar pro gol, talvez não tomasse o gol. Para mim, o Fábio falha também. Porque o Pedro, quando pega a bola, ele nem olha, ele já manda direto. Sim, então. Porque ele já observou. Ele já está observando. Isso. Eu acho que ele já estava observando antes do jogo. Ele já vinha estudando. Ele perde certo equilíbrio ali, ele acaba voltando ali. Porque já foi bem colado. Espera esse retorno. Não, então, o mérito absurdo do Pedro. A gente tem que falar a verdade. O mérito absurdo de um golaço do Pedro. Verdade. O Fábio raramente falha. O mérito é do Pedro. Só que, quando a bola é recuada antes, o Fábio poderia ter chutado de primeira, ele escolheu o domínio, e aí vem a pressão do Arrascaeta, e quando vem a pressão do Arrascaeta, o Freitas está aqui. Só que eu não sei se já é uma insegurança com o Freitas também, que tem algum tipo de deficiência na hora de saída de bola, e ele escolhe tentar sair daquela forma. Você foi muito maneiro com ele, Jailson. E aí o mérito absurdo do Pedro. O que foi, Rafa? Você foi muito maneiro com ele. Tem alguma dificuldade para sair com a bola, algum probleminha ali. Tem um livro de aritmética inteiro, né? A verdade é essa. O Freitas é um péssimo jogador tecnicamente. Erra demais. A quantidade de falhas que ele comete é uma coisa absurda, mas você tem salvo-conduto no time do Fluminense. É um fato o que o Rafael fala, e se você for fazer uma enquete com o torcedor do Fluminense, nenhum gosta do Freitas. E nenhum entende por que o Freitas continua no time, tendo o Ignacio no elenco, por exemplo, que é um jogador que, quando esteve... Tem o Ignacio, tem o Milano, tem o... Sim, tem vários, qualquer um. Mas especialmente o Ignacio, ano passado, no Mundial de Clubes, ele foi eleito melhor em campo mais de uma vez. No sistema com 3 já, né? Exatamente. Era o Thiago Silva... Sim. Era o Freitas. O próprio Freitas e o Ignacio. A questão aí, eu acho que pra mim é a perna, né? É bizarro isso. É muito relativo isso no futebol, né? Não, claro, mas eu acho que é porque o Freitas é canhoto e aí teria, na teoria, teria facilidade na hora de sair. Mas não tem. Isso daí eu tô de acordo com vocês. Agora, Rafa, uma das questões, claro, ainda falando do Flamengo, mas assim, uma das questões do jogo é logo a saída e a contusão do Lúcio, né? Esse daí é o ponto pra mim. E a escolha pelo... Por que é o ponto pra você, Jailson? Sinceramente... Porque, ao meu ver, hoje... 2 minutos de jogo isso acontece, então, né? 2, 3 minutos. Teve primeira bola e depois, exato. Aí ele sai aos 5 do primeiro tempo. Ao meu ver, hoje, aí respeitando, claro, toda a trajetória do Ganso, mas ao meu ver, hoje não teria dúvida. No meu caso, mesmo sabendo a questão do, ele enxerga o Savarino como um ponta, como opção ao Serna e ao Canobi, mas a gente sabe a qualidade do Savarino, a intensidade do Savarino, a possibilidade de, até em questão de movimentação, fazer coisas semelhantes ao que o Lúcio Acosta faz centralizado, coisa que o Ganso não faria. Então, ao meu ver, Jailson, eu não teria dúvidas. Então, quando surge a câmera da transmissão, vai pro banco começa a levantar a questão da dúvida entre Ganso e Savarino, eu, sinceramente, como telespectador, fiquei, gente... Mas existe dúvida? Hoje, se a substituição é entre Savarino e Ganso, eu fiquei, confesso que eu me assustei. Eu falei, pra mim não tem dúvida. E aí, de fato, o Zubeldia escolhe pelo Ganso, e aí só depois, lá no segundo tempo, quando o Savarino entra em campo, o Savarino pra mim muda o jogo. Tudo bem, já é outro jeito, aí o Flamengo já estava um pouco mais recuado, já tinha feito o segundo gol, mas pra mim o Savarino poderia fazer tecnicamente e fisicamente uma atuação semelhante à do Lúcio Acosta, mesmo centralizado. Rafa, não foi a melhor escolha, porque o Zubeldia, ele é questionado logo de cara, e aí ele fala assim, poxa, foi um erro meu, foi uma decisão que eu tive que tomar muito rápido.
Mas ele não explica, assim, de fato, o que fez ele tomar essa decisão. Eu acho que as coletivas dele são boas, né, Bruno? A gente falou sobre isso na primeira hora, mas assim, eu acho que ele perdeu uma grande chance de falar, de maneira até didática para todo mundo na entrevista coletiva, o que ele buscava. Eu fiquei com a sensação, é só uma questão de feeling, não é apuração, nada. Com a sensação de que ele não quis perder o controle técnico do meio campo. Contra um Flamengo que utiliza vários modelos diferentes de marcação ao longo do jogo, normalmente o Flamengo inicia a partida pressionando, se faz um gol, baixa a linha, como foi o caso do clássico de ontem. O Leonardo Jardim já disse mais de uma vez que não vai colocar o Flamengo o tempo todo no campo de ataque, pressionando a saída de bola do adversário, porque ele sabe também que tem que pensar na questão física, inclusive. O Flamengo é um time muito exigido fisicamente pela alta rotatividade dos jogadores e também, tecnicamente, de campo, e também pela maneira como o adversário se comporta quando enfrenta o Flamengo, quase todos os adversários. Talvez, eu quero crer que o Zubeldia ontem ficou preocupado em não perder o controle técnico do meio campo, e com o Ganso isso talvez aparecesse mais do que com o Savarino. Agora, algumas coisas, para mim, elas vêm em ordem anterior a qualquer liturgia tática, metodologia de jogo, enfim. Savarino não pode ser reserva no time do Fluminense. Para mim, esta é uma verdade insofismável. Vai jogar onde? Ponto esquerda? Ponto direita? Meio campo? Segundo homem? Não sei. Falso 9? Não importa. Ele tem que jogar. Porque ele tecnicamente entrega mais do que a média dos outros, afora o Acosta, que concorrem com ele nas posições ofensivas. Como ele vai jogar, em que posição vai jogar, depende do jogo, né? De quem está à disposição, quais são as outras peças que vão encaixar para formar o setor ofensivo. Agora, ele tem que jogar, eu acho que o clássico de ontem foi um grande recado para o Zubeldia, que Savarino, bem fisicamente no banco, ele não tem mais como lançar a mão desse expediente. Eu acho que tem uma outra questão aí também, que é o Ganso, é o elefante na sala. O Ganso está ali. Normalmente, quem entra no lugar do Acosta é o Ganso. Na cabeça dele, o substituto direto, imediato, é o Ganso, daquela posição. E como o Paulo já falou, o Savarino é mais pensado como um jogador que atua especialmente pela esquerda. Mas a gente sabe que ele joga também por dentro, né? Já cansou de fazer isso, especialmente a gente viu ele brilhando no Botafogo, fazendo muitas vezes esse papel. A questão ali é a seguinte: você escanteia o Ganso? Assim, foi crucial a escolha dele pro jogo. Porque, ao meu ver, eu não tô crucificando o Zubeldia, não. Ele tá ali com o papel dele de treinador, ele tem a escolha para fazer e paciência. Só que, para mim, na dinâmica de movimentação, até de você tentar espelhar, né, o jogador que mais iria se assemelhar ao Lúcio Acosta seria o Savarino, e não o Ganso. E, para mim, com essa mudança, cresceu muito de futebol ali, né, de produção, o Paquetá. O Paquetá jogando de segundo volante. O Paquetá jogando de segundo volante com mais liberdade. O Ganso tentando marcar o Paquetá, mas não estava conseguindo fazer essa sombra. O Paquetá ontem, ao meu ver, ele tomou conta do jogo. 2 toques na bola, 3 toques na bola. Que é um outro ponto interessante, né, o Jailson? Um outro ponto interessante, que é tanta coisa no clássico pra gente falar de todas elas, mas o Paquetá é uma situação interessante pra gente entender como ele é um coringa e como ele pode jogar em várias funções, mas talvez essa tenha sido até agora que ele melhor se encaixou. Eu acho, já tenho falado isso. Mas foi o melhor jogo do... Ele de segundo volante, ao meu ver, ali de 8, né? Falando assim, na média rapidamente. O 5, o primeiro volante, que é o Everton Araújo, o cara que vai ser o caçador ali no meio campo, e o Paquetá como segundo volante, que é o cara que vai fazer uma sombra se precisar fazer uma marcação, mas vai ser o cara que vai dar um pouco mais de qualidade. Ontem o Paquetá, ele desce no meio da zaga para fazer saída de bola, ele chega no ataque pelo lado esquerdo, chega pelo lado direito, liberdade de movimentação. Então, ao meu ver, essa função dele, ele vai muito bem. Quando ele fica um pouco mais preso pelo lado direito, ele tende a bater um pouco de cabeça ainda com o Arrascaeta também. O Rafa, nesse sentido, foi o melhor jogo dele, e talvez o melhor jogo do Jardim no Flamengo, Rafa? Eu acho que a atuação do Flamengo com o Jardim contra o Cruzeiro foi muito boa também. É difícil dizer que foi o melhor jogo do Leonardo Jardim, mas eu acho que foi um dos melhores. E do Paquetá, essa foi mais uma demonstração de que, para os conceitos de jogo do futebol brasileiro e para o perfil de conjugação de escalação que o Leonardo Jardim precisa a cada jogo, né, martelar para poder escolher as peças, e que problema bom que ele tem, né, dada a fartura do elenco do Flamengo, me parece que o campo está mostrando que é melhor o Paquetá jogar nessa posição, porque primeiro não causa nenhum tipo de, eu não diria desconforto, de ameaça, técnica ao lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta tem um lugar cativo, é o cara que sobra na frente da marcação do Flamengo, seja ela alta ou média ou baixa, mas é o cara que fica mais avançado, com menos responsabilidade sem a bola, e isso garante
garante a presença dos dois. E também porque do lado direito, que seria uma outra possibilidade, o Flamengo tem muita gente que batalha a posição, né? É importante pontuar também que ninguém está batendo no peito e dizendo eu sou o dono da posição. O Plata não faz isso, o Carrascal quando entra não faz isso, é muito mais expulso do que produz para o time. O Luiz Araújo também joga pouco, quando joga não está conseguindo ser eficiente. Ontem entrou no segundo tempo, praticamente errou tudo que tentou, então fica essa brechinha pelo lado direito também para o Paquetá ser usado. Agora, comparando as duas posições, segundo homem ou o meio aberto pela direita, me parece que na média o desempenho do Paquetá como segundo homem no Flamengo tem sido melhor. A questão é que ali você tem Jorginho e Pulgar, que teoricamente são figuras, entre aspas, incontestáveis no modelo de jogo. Problema para o Leonardo Jardim resolver, e aí a escalação do Flamengo pode variar de jogo para jogo, mas estou com os companheiros. O Paquetá de frente, construindo o jogo, com espaço, sem marcação, pressão em cima dele, cresce muito. Rafa, obrigado. Isso aí, nação, deixando os créditos mais uma vez, Sport Center e ESPN, que trouxe todos os detalhes da vitória do Flamengo, estatística e também tudo sobre os dois gols, os belíssimos gols, golaços de Pedro contra o Fluminense, time que o revelou. Eu trago uma informação muito importante que eu consegui observar. Claro que a imprensa esportiva sempre vai falar de Samuel Lino, que deu um belíssimo passe de 3 dedos. Pedro, que fez 2 golaços e precisa ser citado também. Existe a especulação de se ele tem ou não a chance de ir para a seleção brasileira. Lucas Paquetá, que é o Coringa, que joga como segundo volante, um pouco mais avançado, joga na ponta direita. A maior contratação da história do futebol brasileiro. Você pode falar também de Arrascaeta, enfim. Mas eu acho que um fator muito importante nesse Flamengo, e poucos falam e comentam, é sobre Everton Araújo. Você já percebeu a importância do Flamengo de ter Everton Araújo como o menino do Ninho, cria do Ninho? Ele é importantíssimo nesse elenco cheio de estrela. Você vai olhar o elenco do Flamengo, você vai falar de Pedro, Arrascaeta, Rascal, Plato, Luiz Araújo, Samuel Lino, Paquetá, Jorginho, Eric Pulgar, o próprio De La Cruz, que foi comprado pelo River Plate, teve uma grande expectativa. Saul já está treinando com bola, estava no Atlético de Madrid antes de vir para o Flamengo. Você cita vários desses nomes, mas o nome de Everton Araújo brilha no meio desses nomes importantes aí, porque como ele é importante no Flamengo, é o caçador. Quando o Flamengo não tem Eric Pulgar, tem Everton Araújo. E ele consegue corresponder à altura. Não tem Jorginho, Eric Pulgar e Everton Araújo. Quando o Paquetá não consegue fazer a dupla de volantes ali, Everton Araújo dá conta muito, muito bem ali como volante, o caçador, o mordedor, e faz essa proteção da zaga de maneira excelente. Essa é a minha visão. Eu não sei se vocês conseguiram identificar isso, mas é preciso sim valorizar, elogiar o trabalho feito de Leonardo Jardim e também o que ele vem fazendo com o elenco do Flamengo. E Everton Araújo, um jogador pouco falado, até porque ele não tem tanta estrela como esses jogadores, mas é um jogador muito importante. Voltando ao nosso Flamengo, referente ao elenco ali, que bom, né? Que Leonardo Jardim conseguiu controlar, moldar o elenco, conseguiu dosar também. Entrou Bruno Henrique, entrou Luiz Araújo. Ele está conseguindo aí flexibilizar esses jogadores. E o Flamengo enfrenta agora Independente Medellín na quinta-feira, 21h30, no Maracanã. Certeza absoluta que o Maraca vai estar lotado com o apoio da nação. O Flamengo tem a oportunidade de continuar sendo líder no grupo A da Libertadores. Ganhou fora de casa contra o Cusco. Estudiantes e Independente Medellín empataram 1-1. O Flamengo aí podendo ser líder isolado. Vai ter o apoio da torcida. Vem de 3 vitórias consecutivas. Santos, Cusco e agora o Fluminense. E apresentando um bom futebol. Contra o Cusco foi um futebol excelente. Conseguiu convencer, não só ganhar. Contra o Santos, o primeiro tempo foi muito ruim. A gente já comentou aqui. A torcida vaiou, o Flamengo no início do segundo tempo tomou gol e depois reagiu 3-1. E agora contra o Fluminense ele simplesmente amassou, atropelou o Fluminense. Se você concorda com o que foi dito, com o que foi visto, escreva aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Compartilha também
com seus amigos e familiares, beleza? Valeu, nação, até a próxima. Fui!